O grande debate de hoje começa agora. O quadro, que é um grande sucesso na CNN americana e tem como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo as advogadas Gisele Soares e Verônica Sterman. Um bom dia, uma ótima semana para as nossas duas debatedoras. Bom dia para vocês também. Bom, nosso primeiro tema é o seguinte: as principais cidades do país anunciaram a suspensão ou cancelamento de grandes eventos que aconteceriam neste ano aqui ou em 2021. Em São Paulo, por exemplo, já houve o cancelamento da Fórmula 1, o Carnaval foi prorrogado para maio ou julho. A festa de Ano Novo na Avenida Paulista está cancelada. No Rio, o anúncio de que o tradicional Réveillon de Copacabana seria cancelado e poderia acontecer só de forma virtual incomodou os setores de turismo, hotelaria, que têm amargado prejuízos bilionários ao longo da pandemia. Por isso, a Prefeitura do Rio disse que pode rever essa decisão. Gisele e Verônica, é prematuro já cancelar eventos marcados para o final deste ano aqui ou para 2021? Começo com a introdução da Gisele Soares. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda de volta, Verônica. Obrigada, Gisele. Não é prematuro e não é definitivo. Então, é uma decisão que é uma decisão provisória. Nós sabemos que há 22 vacinas em teste atualmente no mundo. Uma série de laboratórios se dedicam e estados também e federações também fazem parcerias para, então, incentivar que o mais rápido possível haja a possibilidade de vacinas. Havendo essa possibilidade, e há algumas previsões bastante ambiciosas de alguns laboratórios que dizem que em setembro já teriam essa fase final, essa terceira fase, portanto, a fase de testagem em humanos, já com segurança para poderem, então, pensar em fazer essa produção em massa para a vacinação do mundo todo. Já há países, os Estados Unidos, por exemplo, que já celebram acordos com esses laboratórios justamente para fomentar e também para garantir a aquisição de quantidades dessas vacinas para poderem imunizar as suas populações. Então, atualmente, no momento de hoje, numa fotografia atual, sim, é necessário que se faça essa suspensão, mas essa suspensão ela poderá ser revista, sem dúvida nenhuma, se houver o advento da vacina. São muitas festividades que foram canceladas, que foram postergadas, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, também no Nordeste, as festas de São João foram canceladas, há as festividades de fim de ano, os teatros também no Nordeste, que são muito tradicionais, a virada cultural em São Paulo, a parada LGBT, a Marcha para Jesus, enfim, toda uma série de eventos que fomentam esse setor do turismo, que é responsável por mais ou menos 4% do PIB, ou seja, é uma movimentação considerável, emprega muitas pessoas, traz muitas receitas para os estados, para o país. Então, é preciso que se olhe com cautela, com cuidado. O que será necessário, certamente, é uma grande quantidade de criatividade, de improviso. Isso porque a justificativa para os cancelamentos ou para a postergação dos eventos é justamente a necessidade da organização prévia. Então, o Carnaval, normalmente, ele começa a ser organizado logo depois que terminou o evento lá em fevereiro ou março. Então, as pessoas se dedicam e trabalham durante todo o ano para que, então, no ano subsequente, haja aquela festa, aquela beleza das fantasias, a composição das músicas, as baterias, enfim. Tudo isso precisará ser postergado e certamente contará com uma boa dose de criatividade, de improviso e de muita solidariedade. Isso porque, se houver a possibilidade de vacina, se houver a vacinação em massa, não haverá por que não acontecerem essas festividades. O que nós precisaremos é contar com a solidariedade, com o engajamento de todos, porque será uma festividade com uma cara muito diferente de novo normal, de pós-pandemia. Agora a introdução da Verônica Sterman. Bom dia, Rafael. Bom dia. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos que nos assistem.
Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, debatendo temas tão importantes para a formação de opinião dos nossos telespectadores. Eu e a Gisele falamos rapidamente na semana passada sobre o cancelamento de eventos por causa do novo coronavírus. Ela chegou a mencionar que na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo não cancelou o carnaval desse ano, certamente por interesses econômicos. Quando eu rebati, dizendo que se o coronavírus fosse, na época, uma realidade em São Paulo e se a área da saúde tivesse alertado os governantes sobre o perigo de sua ocorrência, certamente o evento teria sido cancelado. Bom, algumas horas depois do nosso debate, houve uma coletiva de imprensa e o prefeito Bruno Covas fez exatamente isso, adiou o carnaval do ano que vem. E não foi só porque foi aconselhado pelos especialistas da área de saúde que o acompanham. Foi a própria Liga das Escolas de Samba e os organizadores do Carnaval de Rua que pediram. Eles alegam que sem vacina não é possível realizar o evento com segurança. Esse é o ponto, gente. Não se trata de tomar uma decisão de cancelamento desses eventos cedo demais. Até lá, nós não teremos vacina contra o coronavírus. Elas podem até ter sido desenvolvidas, mas a população não terá sido imunizada. Isso é um fato. E esses eventos não acontecem só no dia, como bem disse a Gisele, ou no período das festas. Exige-se um tempo enorme de preparação, reuniões, ensaios, que teriam que começar com meses de antecedência. Ainda que assim não fosse, se diminuirmos o número de casos, as aglomerações poderiam voltar. A minha pergunta é o seguinte: as aglomerações poderiam voltar a aumentar os índices de casos, o índice de contaminação? E é evidente que sim. Um estudo da Fiocruz divulgado na semana passada revelou que já existem 4 estados brasileiros que podem estar na segunda onda de Covid. Do ponto de vista econômico, não apenas eventos realizados por governos ou prefeituras estão sendo adiados, suspensos ou cancelados. Eventos da iniciativa privadas, como campeonatos de futebol, Fórmula 1, como bem lembrou a Gisele, shows, a Marcha para Jesus, a Parada Gay e o próprio Oscar do ano que vem também foram cancelados ou adiados. A preocupação pesa mais do que o dinheiro a ser ganho com o evento. Por fim, do ponto de vista político, se tivesse de fato havido um regramento mais claro, um comando melhor, não tivesse tido tanta troca de ministro da Saúde, embates com governadores e prefeitos que queriam manter o isolamento enquanto o governo federal não queria, talvez hoje a gente não tivesse que chegar a esse ponto, porque a pandemia no Brasil continua em alta, na marca de mais de 1.000 mortes por dia e crescendo nas últimas semanas. Enquanto outros lugares que fizeram uma quarentena muito rígida, como a Alemanha e Portugal, por exemplo, hoje estão vendo suas vidas voltando ao normal. Verônica, sabe de quando é a lei federal que decretou o combate ao coronavírus? De 6 de fevereiro. O Carnaval de São Paulo é de 25 de fevereiro. Nós tivemos uma decretação de SPIN, ou seja, de situação de emergência em saúde, no dia 3 de fevereiro, isso pelo governo federal. Sucessivas medidas provisórias, decretos, portarias foram sendo editadas posteriormente. Então, houve sim uma preocupação do governo federal, houve sim essa iniciativa do governo federal com relação à preocupação, antes mesmo de haver a decretação de pandemia, que só ocorreu pela OMS lá em março. No início de fevereiro, o nosso governo já estava preocupado, já editava medidas, e aí houve justamente o questionamento com relação às medidas de isolamento, se vertical, se horizontal, com relação à competência do governo federal ou dos governos estaduais pela rede de sustentabilidade, que moveu ações diretas de inconstitucionalidade contra medidas provisórias que já traziam em seu texto quais seriam as medidas de isolamento a serem adotadas pelo governo federal, e houve então esse deslocamento, essa confirmação de competência concorrente, e aí estados e municípios passaram a ter a competência também para determinar o isolamento. A Alemanha é um caso interessante, você trouxe a menção. Eu, fazendo as pesquisas ontem por conta dos cancelamentos, encontrei um estudo que vai ser feito justamente na Alemanha para uma verificação empírica se há possibilidade e como haverá essa possibilidade de novas aglomerações em shows ou em eventos com muitas pessoas. A Alemanha vai promover nos próximos dias um teste com 4.000 voluntários
que serão levados a um estádio, ocorrerá um show de verdade com um artista pop alemão. Essas pessoas, esses 4.000 voluntários, eles serão testados para a Covid, todos eles terão que ser testados negativos para poderem participar do experimento. Serão divididos em 3 grupos. Um grupo poderá ingressar no estádio e curtir o show de maneira livre. Um outro grupo será orientado a usar todas as medidas sanitárias de distanciamento, álcool em gel, enfim, todas as precauções. E um terceiro grupo será colocado sentado com os distanciamentos e ficará realmente garantido esse distanciamento. Esses estudos serão analisados para justamente fazer a verificação de qual é o grau de possibilidade de contaminação. Inclusive, os sanitizantes que vão ser usados serão fluorescentes, justamente para que possam identificar onde as pessoas tocam mais, onde é que há essa maior possibilidade de contato. A Alemanha, até 30 de setembro, tem proibido os eventos com aglomerações, os grandes eventos com muita gente, mas a partir de 30 de setembro, com este estudo e possivelmente com outros, será possível fazer essa verificação. Então, realmente, na Alemanha, um país infinitamente menor do que o Brasil, quer dizer, a Alemanha cabe dentro do estado de São Paulo, quase. Foi possível essa testagem em massa, houve a adoção de medidas restritivas por um curto período de tempo. Então, na Alemanha, o isolamento foi muito curto. As aulas, inclusive, foram retomadas já no final de maio, começo de junho na Alemanha. E Posso te interromper um minutinho, claro. Gisele? Esse é exatamente o meu ponto. Na Alemanha, assim como em Portugal, que foram mais restritivos desde o começo, e na Itália e na Espanha, que demoraram um pouco mais a tomar medidas mais restritivas e depois tomaram essas medidas, e eu não digo só do isolamento, eu digo de testagem em massa, eu digo de controlar as pessoas que tiveram contato com outras pessoas contaminadas, enfim, é uma série de medidas que fizeram com que o pico de crescimento crescesse, de fato, muito rápido nesses países, mas logo depois o pico caísse. E a Alemanha só pode fazer um evento que eu acho uma excelente ideia de testagem, como você falou, de 3 grupos com diferentes tipos de iniciativa, de 3 grupos com diferentes tipos de precaução mesmo, de né? orientações, Exato. de orientações para que as pessoas, para analisar como que as pessoas podem se comportar. Ela só conseguiu chegar onde ela chegou porque ela fez a lição de casa. O meu ponto, e eu até retomei isso, eu até mencionei isso para você na sexta-feira, é que aqui no Brasil não houve um maestro. Não houve um maestro que liderasse e que tivesse a coragem de adotar as medidas mais restritivas para que hoje nós pudéssemos ter o fôlego de retomar a economia. Se nós continuarmos assim, nessa falta de coerência entre os estados, os municípios e o próprio governo federal, existe um estudo que diz que a nossa pandemia, nosso grande grau de contaminação pode perdurar até 2022. Pois é, e aí como é que ficamos, né? É interessante como sempre a responsabilidade recai sobre o governo federal. Então, o governo federal editou as medidas antes, o governo federal tomou a iniciativa, o governo federal vem adotando todas as outras medidas que possibilitaram o combate, o enfrentamento à pandemia, da forma a garantir às pessoas a dignidade, o abastecimento, a logística, o transporte, o acesso à saúde, principalmente, o acesso a medicamentos, mas houve uma profusão. Mas sempre deu prioridade, priorizou a economia ao invés da vida das pessoas. Claro, eu não estou dizendo que o governo federal não fez nada, mas o que fez foi visando a não parar a economia. Bom, não parar a economia realmente é absolutamente necessário, porque a preservação da vida também é mantida pela economia, né, Verônica? A gente precisa aliar, e sempre esse foi o discurso, de aliar saúde com economia. Em qual grau? Em qual ponderação? Em qual sopesamento? Essa é que foi a diferenciação. Os governos estaduais, e aí o governo de São Paulo, adotou uma postura muito antagônica ao governo federal, houve embates, houve discussões, e justamente esse antagonismo é que foi muito negativo para todo o país. Agora,
colocar essa responsabilidade do antagonismo no governo federal é que eu não consigo entender. Isso porque o governo federal saiu na frente, os estados realizaram carnavais, embora todos já estivessem notificados e cientificados de que havia esse surto. Não há como refutar isso porque já havia uma lei federal. E a lei federal trouxe justamente as formas de isolamento, a quarentena, o isolamento vertical ou horizontal, trouxe as linhas gerais de como precisaria ser feito esse combate ao surto que depois foi convolado em pandemia. O que aconteceu foi um excesso de protagonismo e uma apreensão política realmente dessa discussão e houve um deslocamento da preocupação da saúde e economia, que deveriam ser os dois polos principais de debate, para um debate, para uma preocupação eminentemente política. Todos os governadores começaram a olhar as próximas eleições, quem seria o governador ou quem seria o político que teria um ganho realmente com relação à pandemia e se esqueceram do principal, que são as pessoas, a preservação da saúde e a preservação da economia, preservar empregos. Mas, na verdade, Gisele, desculpa, você está analisando o Brasil como se fosse como um conjunto de estados separados. Nós somos um país único. Quem deveria reger essa orquestra é o governo federal. Se o governo federal, o próprio presidente da República sai, faz aglomerações, não dá o exemplo para a sua população, faz churrasco, faz uma série de eventos sociais no meio da quarentena, qual é o recado que ele passa para o resto? Os governos estaduais e alguns governos municipais, eu acho que eles tiveram que se virar nos 30 para tentar colocar a vida na frente da economia, porque o recado do governo federal, e eu concordo, eu entendo o seu elogio à forma como o governo tem conduzido essa situação, mas eu não concordo, porque o recado que ele passa é justamente, olha, vamos seguir com vivos ou mortos, qual é a importância de tantas mortes assim, e daí, vivos ou mortos, vamos seguindo, porque a economia não pode parar. Agora, eu te pergunto, como pode seguir uma economia saudável se as pessoas não estão saudáveis para girar o mercado? Se as pessoas não estão saudáveis para irem trabalhar? Se as pessoas estão tendo que ficar internadas, ou de quarentena em casa, ou contraíram vírus, ou mesmo são mortas. É sempre esse debate. O churrasco foi uma brincadeira, ele nunca aconteceu, Verônica. Foi num momento em que o presidente, inclusive, falava no WhatsApp, essa pessoa já confirmou, aquela já confirmou presença. Enfim, ele fez uma brincadeira ali justamente porque ele vinha sendo severamente, duramente criticado por fazer saídas às ruas para conversar com as pessoas. Há, inclusive, imagens dele conversando com autônomos, com ambulantes, com pessoas que manifestavam a sua indignação, sua reclamação. Isso porque essas pessoas vivem da subsistência diária, elas não têm uma reserva. Então, foi justamente para eles que foi direcionado os R$600, o auxílio emergencial, uma sucessão de medidas provisórias para a flexibilização dos contratos trabalhistas, possibilidade de uso de compensação de horas, de férias, enfim. Houve uma série de tentativas do governo federal. O ministro da Economia veio a público, trouxe uma série de informações e viabilizou completamente a transferência de verbas para garantir a subsistência da população. Houve uma preocupação com logística, houve uma preocupação com a aquisição de testes. Se a gente lembrar, Verônica, você falou de testes em massa, não havia testes. Nós chegamos a comprar testes e esses testes foram desviados para outros países que acabaram pagando mais no meio do caminho. Então, houve uma grande dificuldade do mundo todo, não só do Brasil, com relação a essa possibilidade de aquisição de testes em massa, de aquisição de EPIs. O que fez o governo federal? Flexibilizou as normas, conseguiu que grandes produtores de álcool passassem a produzir álcool em gel, autorizou que todas as pessoas produzissem máscaras para que pudéssemos passar a usar as máscaras de tecido que começaram a ser confeccionadas. Então, houve sim uma série de medidas do governo federal, todas no sentido de liderar essa pandemia. Isso que se fala, mas não temos um maestro. Temos um maestro sim. O problema é que os governadores, gozando de competência concorrente, passaram a adotar medidas muitas vezes antagônicas às orientações do governo federal, sob a justificativa que precisa também ser levada em consideração de que ali na sua região havia uma demanda diferenciada. Então, esses governadores também saíram em negociações
próprias para aquisição de EPIs, para a realização de testes, adotaram medidas as mais variadas de isolamento, houve decretação de lockdown até pelo Poder Judiciário. Então, o governo federal tem a liderança, sim, vem conduzindo muito bem esse combate ao coronavírus, sim, com todos os seus ministérios, as suas pastas integradas. E agora é preciso que se dê atenção ao Ministério do Turismo, o ministro do Turismo vem trazendo essas demandas que são muito importantes. Então, agora vamos esperar o que o governo federal vai fazer para dar esse socorro ao turismo, que é muito importante também. Eu acho muito interessante que ainda bem que os governos estaduais tomaram essas medidas antagônicas às medidas que foram tomadas pelo governo federal. Porque, veja, o adiamento e o cancelamento desses eventos de grande aglomeração, primeiro, eles servem justamente para evitar as aglomerações, mas eles não foram uma iniciativa dos governos, eles foram uma iniciativa da própria sociedade civil, a Liga das Escolas de Samba e os organizadores dos bloquinhos do Carnaval de Rua pleitearam esse adiamento, porque eles não se sentem seguros de realizar esses eventos sem uma vacina. Eles não se sentem seguros de preparar esses eventos, de realizar grandes ensaios, várias reuniões e a bateria, treinamento de bateria, para que chega na hora, milhões e milhões de pessoas vão pular o carnaval e vão invariavelmente ser contaminados e, quiçá, morrerem por conta do coronavírus. Então, vamos esperar um tratamento. Eu queria pontuar o fato de que as empresas, elas seguem, claro que a economia é muito importante, mas elas seguem, inclusive, nesse movimento contrário. Elas são muito responsáveis, elas sabem que elas seriam responsabilizadas se algo acontecesse num carnaval de rua. Então, ou num show, na Fórmula 1. A Fórmula 1 é um evento global. Ela não é um evento brasileiro, ela não tem nada a ver com política. E os organizadores da Fórmula 1 não se sentem seguros, veja que vergonha, não se sentem seguros de vir fazer o evento da Fórmula 1, o Grande Prêmio, aqui no Brasil. Mas não foi só o do Brasil que foi cancelado. Mas em alguns outros países continuam sendo... Em alguns poucos, Estados Unidos foi cancelado, o Canadá foi cancelado, o México foi cancelado. Então, não é uma exclusividade do Brasil, né? É uma preocupação. Realmente, a Fórmula 1 precisa de uma organização muito grande. O transporte de veículos, enfim, é um custo muito alto. E eles decidiram, então, por cancelar alguns dos eventos nas Américas. Então, não uma exclusividade do Brasil. Mas... Aí, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Aproveitando a interrupção, eu já vou interromper de vez, que aí você já retoma os dois contra-argumentos. Com relação à iniciativa das Ligas das Escolas de Samba, Verônica, um ponto importante é o seguinte: esse financiamento do Carnaval, ele é um financiamento público, com apoio também da iniciativa privada. Então, o financiamento público, ele certamente não viria. O Carnaval, ele movimenta uma série de instituições também, a questão da segurança, a questão da logística, tudo isso é importante e não haveria a menor possibilidade do governo prover, neste momento, com essa situação de insegurança, essa questão da organização do Carnaval. Então, é só para a gente colocar que é uma iniciativa, mas é uma iniciativa que vem também de um clamor anterior que já vinha sendo reclamado com relação à falta do financiamento, com a insegurança, com relação aos aportes que seriam feitos para a realização dos eventos. Desculpa, já te interrompi de uma vez. Não. Imagina. Eu vou te fazer, então, uma provocação para tentar sair um pouco desse foco político, porque nós já estamos há dias debatendo essa questão do foco político e vou tentar introduzir uma pimenta para o nosso tempero. Que empresa gostaria de ver o seu nome vinculado, de patrocinar um evento que vai gerar aglomeração e que, com certeza, certamente, se acontecer antes das vacinas, vai gerar um maior índice de contaminação e vai gerar um maior índice de mortes? Não é só o financiamento público que não tem condições de financiar um evento tão importante como esse, mas as próprias empresas privadas, os grandes patrocinadores do Carnaval, eles não vão querer de forma alguma colocar os seus nomes na marca do Carnaval de 2021. Outra coisa que você falou, Gisele, sobre a questão do turismo. Assim como a preparação dos eventos, o turismo exige uma previsibilidade. Os hotéis têm que se preparar,
os restaurantes têm que se preparar, todos os setores envolvidos com a realização de um mega evento como esse, eles devem se preparar com antecedência. Então, você vê que a Liga das Escolas de Samba, os organizadores dos bloquinhos de carnaval de rua, eles pleiteiam o adiamento e você não vê o outro lado, que é a Associação dos Restaurantes, a Associação dos Hotéis, pleiteando o acontecimento. Todo mundo está inseguro de realizar essa aglomeração. Todo mundo prefere zelar e ir pelo caminho da prudência nesse momento. Agora, eu não estou dizendo que deve-se cancelar o carnaval. É claro que todo mundo gosta de carnaval, é a essência do brasileiro. Agora, vamos fazer com segurança, vamos fazer após a vinda de um tratamento eficaz ou a vinda de uma vacina que seja segura, e não só a descoberta da vacina é importante, mas a imunização em massa da sociedade. Nós vamos agora já para os argumentos finais do grande debate desta manhã, começando com a Gisele. Pois é, Verônica, e falando em vacinação, é muito interessante que tem um artigo justamente nessa Lei Federal de Combate à Pandemia que fala em adoção de medidas compulsórias, ou seja, obrigatórias em detrimento da vontade do cidadão. E uma delas é justamente a questão da vacinação. Então, muito provavelmente, vindo a vacina, nós teremos aqui debates intensos, porque sabemos que há dentro da população grupos de pessoas que são contrários a vacinas. Então, essa campanha de vacinação que virá certamente, esperamos esse ano, se não o ano que vem, e possibilitará, então, todas as aglomerações, todos os eventos públicos, as reuniões de família com segurança para retomarmos o que vivíamos antes da pandemia. Isso irá acontecer no meio de um debate muito acirrado, porque vamos passar a discutir como iremos realizar essas vacinas nas pessoas que são contrárias à vacinação. Então, você me fez uma provocação, eu acabo te devolvendo um pouco a provocação, porque este é um evento que virá futuro. A gente discute muitas vezes questões que aconteceram, então é interessante como os mesmos governos que estão agora fazendo cancelamentos ou postergando esses eventos, grandes eventos de rua, eles não o fizeram no início deste ano, quando já havia essa notícia. Então, a Liga das Escolas de Samba, embora tivesse sido noticiada com relação ao coronavírus, realizou todos os eventos de carnaval no começo desse ano e agora, então, discute-se como que será feito isso no ano que vem. De novo, é uma medida importante de suspensão, mas não é uma medida que precisa ser definitiva, não neste momento. Há necessidade de organização prévia, sem dúvida, mas se houver o advento da vacina, se houver a possibilidade de imunização das pessoas, não há óbice nenhum para que, com muita criatividade, com engajamento, com solidariedade de todos, possamos sim, quem sabe, fazer festa de Ano Novo, festa de Carnaval, as festas de São João, a corrida de São Silvestre, o Festival de Curitiba, o Festival de Música de Trancoso, com toda a segurança que é necessária. Neste momento, vamos esperar, aguardar e torcer ansiosamente para que a ciência traga uma resposta definitiva contra o coronavírus. Agora os argumentos finais da Verônica. Mais uma vez, o debate tenta achar o melhor caminho entre a preservação da economia e da vida. O dilema que o mundo todo vive e muitos países conseguiram solucionar, pelo menos até agora. A vida sempre tem que vir em primeiro lugar. A retomada da economia é necessária, sim, mas ela não pode ser mais importante que a saúde. Eventos como o Réveillon e o Carnaval trazem muito dinheiro para as empresas e para os cofres públicos. Mas será que vale a pena pagar o preço depois do aumento dessa contaminação e o aumento dos leitos de UTI? Eu concluo que não é prematuro cancelar esses eventos, porque, veja você, na semana passada, em São Paulo, houve um recorde de casos novos na semana passada. Quase 17 mil pessoas infectadas em um único dia. São mais de 20 mil mortos desde o início da pandemia. Então, vamos aguardar as vacinas, digo mesmo que a Gisele aqui, vamos aguardar as vacinas, vamos aguardar a imunização em massa para que possamos finalmente nos aglomerar com segurança. Bom, eu agradeço as nossas debatedoras desta manhã, a Verônica, a Esther, a Gisele Obrigada, Soares. Rafael.
E aproveito para lembrar que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.